Devo dizer que o mangá de Dragon Ball Super está surpreendentemente divertido e interessante. Pois é, eu não dava nada por essa saga do Moro logo que ela começou. Parecia muito mais com um filler do que qualquer outra coisa, mas na medida que ela foi se desenrolando, ela foi ficando cada vez melhor e principalmente foi resgatando alguns elementos de Dragon Ball Z que me fizeram ficar bem empolgado com ela. E agora tivemos mais um capítulo que foi muito legal, é o capítulo 48, que basicamente narra a batalha do Majin Buu contra o Moro. Então, vamos logo fazer a análise desse mangá e ver o que aconteceu. A luta já começa com o Majin Buu disparando um daqueles raios que sai pela anteninha dele. O Moro consegue desviar facilmente, só que o raio serviu apenas como distração, para o Majin Buu vir de cima e dar uma bundada na barriga do Moro. Foi um golpe até meio obsceno, vale dizer. E depois de ter montado no Moro, o Majin Buu começou a encher ele de porrada. Foi um soco na cara atrás do outro, enquanto Goku, Vegeta e a Patrulha Galáctica ficavam lá de boa, só assistindo, realmente impressionados com o nível que a Gosma Cor-de-Rosa estava mostrando na luta. Mas é claro que cedo ou tarde o Moro iria revidar, então ele disparou uma rajada de energia que arrancou a cabeça do Majin Buu. Mas a gente que conhece o personagem sabe que isso não é um grande problema, né? Ele é como se fosse uma gelatina moldável, então ele transformou a mão dele numa cabeça e fez ela ficar encarando o Moro. Tudo isso pra pegar o bode de surpresa e dar um soco com a mão esquerda, mandando ele pra longe. Acho muito interessante o diálogo do Vegeta nesse momento, que fala: é nessa hora que as habilidades bizarras dessa criatura são úteis. Logo em seguida, o Majin Buu dá uma de Ruffy e estica a perna dele pra acertar um chute no abdômen do Moro. E aqui o Goku nos dá uma informação muito importante. Faz um tempão que eu não vejo o Buu lutando, mas ainda que a magia do Moro não funcione contra ele, o Buu tá mais forte do que antes. E o Meros explica: talvez, ao recuperar sua memória, algum poder oculto tenha sido liberado. Ou seja, foi uma maneira muito interessante de bufar o Majin Buu. Eu realmente achei isso aqui muito legal, cara, porque eu já falo há algum tempo que Dragon Ball Super colocou o nível de poder do Goku e do Vegeta lá pra cima, deixando todo o resto dos personagens coadjuvantes muito abaixo. Então a obra precisa mesmo começar a trabalhar pra dar uma bufada nos outros personagens, fazer eles chegarem pelo menos mais ou menos perto dos protagonistas. Por isso, esse buff no Majin Buu veio muito bem e eu realmente espero que eles mantenham assim, que não seja só pra essa saga. Enfim, o Majin Buu brinca um pouquinho de peão da casa própria com o Moro, joga ele numa rocha e deixa o Beelzebub enfurecido. O Moro começa a falar: se eu tivesse todo o meu poder mágico, você não seria páreo para mim, algumas coisas desse tipo. E aí o próprio Majin Buu fala: você é só um fracote comparado comigo, não venha ficar inventando desculpas, Tá, isso aqui foi mais Mickey do que Majin Buu, mas beleza, vocês entenderam. Na cena seguinte, o Majin Buu usa a técnica dos 6 braços, pula pra cima do Moro e mais uma vez começa a encher o bode de porrada. Na moral, nessa sequência, o Majin Buu amaciou o Moro com gosto. E o legal é que depois ele parou de bater, mas os braços extra que ele tinha criado continuaram lá surrando o Moro. Ele usou aqueles braços para imobilizar o vilão e era nessa hora que o Majin Buu iria utilizar a técnica do Dai Kaioshin para aprisionar de vez todos os poderes mágicos do Moro mais uma vez. Só que aí é claro que alguma coisa iria acontecer, e aconteceu de fato. O céu ficou todo escuro, o pessoal começou a se perguntar: o que aconteceu? Aqui em Namekusei escurece do nada assim, fica noite de repente? Mas não era nada disso. Na verdade, aquele lacaio do Moro reuniu todas as esferas do dragão e invocou o Porunga para fazer ali os seus 3 desejos. O primeiro desejo dele foi se recuperar, afinal de contas ele estava à beira da morte, quase morrendo, porque é isso que significa estar à beira da morte. Quando ele ia fazer o segundo desejo, Goku e Vegeta foram voando na direção dele, e ele estava bem longe, só para dar uma localização assim para vocês. E ao mesmo tempo, o Moro começou a conversar com ele telepaticamente, e ele ordenou que o cara desejasse que o Moro recuperasse todo o seu poder mágico, dizendo que se ele tentasse enganar o vilão, se ele tentasse dar um golpe, dar algum migué, ele iria caçar o cara até ele morrer, enfim, Ele ia caçar até os confins do universo. E aí o maluco acatou, devolveu todo o poder mágico pro Moro, que agora tá super OP, e no momento que isso aconteceu, o Moro saiu disparado, voando muito rápido mesmo na direção do cara, ultrapassou brincando Goku e Vegeta, ainda no caminho jogou eles pra baixo, com aquele poder meio gravitacional dele, e antes que o seu lacaio pudesse fazer o terceiro desejo, finalmente o desejo para ele, ele ia desejar fugir para algum planeta distante onde ele não pudesse ser encontrado. Um pouquinho antes do desejo ser completado, o Moro atravessou a barriga do cara,
e matou ele. Afinal de contas, é isso que os vilões fazem, né? Não dá pra confiar na palavra de um vilão. Fica aí o recado pra vocês, que vocês não sabem, não confiem na palavra de um vilão, ele vai acabar matando vocês. É sempre assim. E o Moro fez isso porque ele ainda queria mais um desejo. Só que aí o mangá foi malandrinho nessa hora e não mostrou qual foi o terceiro desejo que o Moro fez. Sim, isso aí é um mistério, um grande mistério. As pessoas já começaram a especular. O que o Moro pode ter desejado? Será que ele desejou tomar o lugar do Bills como deus da destruição? Ou então o lugar do Zenhou? Pois é, mas a resposta pra isso a gente só vai saber no mês que vem. E olha lá, né? Pode ser que nem revelem ainda logo no próximo mangá. As esferas se dispersaram, Goku e Vegeta chegaram até o Moro e começaram a pedir pra ele. O que foi que você pediu? Qual foi o seu desejo? E obviamente o Moro não fala, né? Por que ele vai contar? Só porque os dois ali estão pedindo? Não, o Moro só fala: lamento. Vocês saberão em breve. Mas como o Moro já cumpriu com seus objetivos, ele nem quer mais saber de lutar contra o Goku e o Vegeta. Ele simplesmente dá adeus, vai embora, desaparece na frente deles. O Goku fala que não consegue mais sentir o Ki do Moro, então ele deve saber como ocultar sua presença ou algo assim. Porém, o Majin Buu chega até o local dizendo: ele ainda continua aqui. O seu poder mágico está de volta, mas isso é diferente de força pura. Por isso que provavelmente ele tentará comer todo esse planeta agora. Depois disso, ele cura um dos Namekuseidins que estão ali, mas ele explica que só conseguiu fazer isso porque aquele ainda estava vivo. Porém, os outros ao redor não tinham mais o que fazer. E achei até isso aqui interessante, cara. Eles tentaram dar um peso para as mortes que aconteceram em Namekusei, mesmo sendo Dragon Ball, o anime, né, barra mangá, onde a morte não tem peso nenhum, porque qualquer coisa junta as esferas e ressuscita todo mundo. Mesmo assim, a história tá tentando tratar essas mortes aí com algum peso. Se esses malucos morreram de vez mesmo, ou se eles vão ser ressuscitados no final da saga com as esferas mais uma vez, acho que a gente só vai saber no final mesmo, né? Enfim, poucos instantes depois, os personagens começaram a sentir um tremor e perceberam que o Moro estava tentando absorver Namekusei de uma vez só. Nessa hora, o Majin Buu encosta em Goku e Vegeta e faz eles recuperarem totalmente as suas energias, e em seguida ele muda o rosto dele pro rosto do Dai Kaioshin. E ele fala que vai ficar desse jeito até eles derrotarem o Moro. É por isso que eu falei, eu espero que esse buff no Majin Buu não seja só até o final da saga, porque esse diálogo dá a entender que ele vai ficar assim só até derrotar o Moro. Mas eu espero que a aparência dele volte ao normal, né? Volte a aparência de Majin Buu, mas que os poderes continuem bufados. Tomara que façam isso. Bom, o capítulo termina com Goku, Vegeta e Dai Kaioshin se preparando em um teletransporte para ir atrás do Moro e lutar contra ele antes que ele destrua toda a Namekusei. O vilão tá muito mais poderoso agora. O Majin Buu até poderia ser páreo para ele antes, mas depois de recuperar todo o seu poder mágico, parece que vai ser bem mais difícil. Felizmente, Goku e Vegeta estão de volta e essa batalha final, será que é a batalha final? Tá prometendo, tá ficando bem interessante mesmo. E é isso aí, essa foi a análise de hoje, né, o review de hoje. Como eu disse, na minha opinião, tá realmente ficando bem interessante essa saga. Espero que ela tenha um desfecho à altura. Ainda tem alguns mistérios por trás do Meros que não foram explorados. Tem esse desejo secreto do Moro que pode ser utilizado para uma saga futura ou para a conclusão dessa saga mesmo. De repente o plot vai ficar muito maior do que a gente estava esperando. Tá legal, cara, tá bem interessante. Eu gosto desse clima mais sério em Dragon Ball, onde parece que existe um risco real, sabe? Que os personagens não estão lutando só por diversão, não. Que pode acontecer uma catástrofe se eles não conseguirem impedir o vilão de executar o seu plano. Mas e vocês? O que é que vocês estão achando? Deixa o feedback aí embaixo nos comentários, deixa o like também, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. Ah sim, também confere os links ali embaixo na descrição do vídeo, tem link do Deezer, do Spotify, onde tem muitas músicas de anime que eu tenho certeza que vocês vão curtir, e escutar as músicas por lá me ajuda muito, então por favor, escuta aquelas músicas. Você vai escutar músicas de anime em português e vai estar me ajudando. Olha que coisa incrível, sensacional. Faz isso por mim, por favor, quebra essa. É isso aí, no mais, muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Se alguém